Ora, vamos por ter então um dia muito semelhante àquilo que foi já todo o mês de março, que tem obviamente apenas 3 dias, mas que marca-se já então por alguma desvalorização dos dólares, uma forte valorização dos índices, ou seja, acabamos por ter aqui claramente um ambiente de maior apetite pelo risco. E o que é curioso é que este apetite pelo risco acaba por surgir exatamente depois da reunião do G20. Reunião essa onde foi muito falada a possibilidade de novas medidas de estímulo serem anunciadas pelos vários bancos centrais mundiais. Não se esqueçam também que na próxima semana, e nós já vamos ver daqui a poucas datas, mas na próxima semana vamos ter várias reuniões de bancos centrais, começando logo no dia 10 com o BCE. Iremos acompanhar, obviamente, com o Seminário Especial. E antes disso, acabamos até por ter já amanhã um dos grandes indicadores do mês, um dos mais importantes do mês, que é os dados de emprego nos Estados Unidos da América. Os Non-Farm Payroll, ou NFP, são publicados sempre na primeira sexta-feira de cada mês. E nós já vamos falar daqui a pouco também um bocado sobre isso, mas para já, só resumindo, dá para perceber que claramente o mercado nesta altura, e principalmente desde terça-feira, a altura em que acabou a reunião do G20 e, portanto, iniciou-se um mercado, no fundo, a mastigar esse evento. Com isso acabámos então por ver os índices a subir com bastante força e o dólar a desvalorizar. As razões são, em primeiro lugar, na minha opinião, a possibilidade dos bancos centrais apresentarem então mais medidas de estímulo, portanto, gerando aqui desde logo algum ambiente de apetite pelo risco, daí índices irem para cima. E por outro lado é o facto de nós amanhã termos dados de emprego nos Estados Unidos em que as previsões são para que haja aqui algumas quedas de alguns indicadores bastante relevantes. E por isso o mercado, ao que parece, já está a antecipar isso, daí a grande desvalorização que nós assistimos no dólar. Por isso é que hoje nós vimos euro-dólar a subir com imensa força, NZD dólar, libra dólar principalmente também a subir com bastante força. Portanto, isto deu-se essencialmente esta forte desvalorização do dólar. E isto vocês conseguem ver precisamente num ativo em concreto, que é o ouro. O ouro fez finalmente um máximo relativo, tecnicamente apontava para isso, mas finalmente conseguiu fazer um máximo relativo depois de ter então. Depois de haver esta desvalorização que neste momento os dólares vivem. Mas olhando então aqui mais pormenorizadamente para aquilo que foi o dia de hoje, podemos ver que foi um dia, apesar de tudo, aqui de bastante misto nas praças europeias. Portanto, apesar de, no geral, termos assistido a uma sessão positiva, acabamos por ver algumas praças positivas, outras negativas, mas tudo aqui muito em linha com os pontos de abertura. Claro que olhando para aquilo que foi a evolução do dia de hoje, desta semana, vemos obviamente uma semana muito positiva para os índices. Olhando para o mercado americano, aqui apenas o Nasdaq para já a negociar no negativo, de resto acabamos por ver SP500 e Dow Jones já bastante positivos e a dar continuidade principalmente àquilo que tem sido a evolução no dia de hoje. Olhando então para a performance relativa dos futuros nestas últimas 24 horas. Nós aqui conseguimos ver perfeitamente aquilo que eu vos costumo mostrar, que é um grande apetite, portanto, o ambiente de grande apetite pelo risco. Um, portanto, quais é que são normalmente os ativos que mais valorizam e os que mais valorizam quando isso acontece. Portanto, aqui claramente índices, acabamos por ver os índices quase eles todos positivos. Aqui destaque para o Nikkei, foi dos que mais subiu e aliás esta semana, se nós vimos aqui na performance semanal, nós vemos que o Nikkei foi mesmo dos que mais subiu, aqui a subir 3,37% esta semana. Lá está, é a tal perspectiva de que os bancos centrais nas próximas semanas, isto depois do que foi discutido na reunião do G20, os bancos centrais possam então intervir no mercado.
e possam intervir na economia, ou seja, implementando maiores medidas de estímulo. Maiores medidas de estímulo podem ser através da injeção de dinheiro no mercado, como costuma fazer o Banco Central japonês, pode ser através da redução da taxa de juros de depósitos, pode ser através do aumento dos fundos de compras de ativos, como é o caso na Europa, com o quantitative easing que poderá eventualmente ser alargado. Portanto, tudo isso acaba por fazer estes ativos ganharem força, porque os investidores ganham, portanto, isto dá confiança ao mercado e, portanto, com isso há apetite pelo risco e há subida dos índices. E por isso nós conseguimos ver perfeitamente que hoje foi um dia desses, em que os índices estão todos positivos, aqui só à exceção do Nasdaq, que está a perder ligeiramente. Em termos de energia, vimos então o crudo com isto a subir também, portanto, crudo a subir 0,10% e Brent a subir 0,19%. Em termos de bundos, claramente sempre a subirem as bundos, que é isso que também acaba por dar a força aos índices. E vemos então nas moedas aqui o dólar a perder força. Portanto, quando nós assistimos a esta subida das yields, vemos normalmente o dólar a ficar algo pressionado e os índices a subirem. Mas reparem, tudo o que é moedas, aqui apenas se calhar apenas com a exceção do euro e da libra, que normalmente aqui vão um bocadinho à boleia daquilo que está a ser a desvalorização do dólar, nós aqui vemos exatamente um perfil em que é o apetite pelo risco a funcionar. Aqui, se calhar, talvez a exceção também da libra, desculpem, do franco, normalmente não valoriza quando temos apetite pelo risco, mas vemos claramente aqui, por exemplo, ienes e dólares a desvalorizarem. Portanto, quando o Nikkei sobe com muita força, a moeda japonesa desvaloriza, portanto, o ien desvalorizou com bastante força, porque normalmente o dólar ien vai para cima, mas o ien aqui, isso acaba por ser mecânico, portanto, Nikkei para cima, ien para baixo, e dólar então a perder aqui força, com as commodity currencies todas elas a ganharem terreno. E aqui lá está, ganham porque vemos o petróleo a valorizar, o CAD sobe, vemos o ouro a valorizar, o AUD sobe. E portanto acaba por ser gerada sempre esta mecânica de funcionamento. E, portanto, hoje é claramente um dia em que nós, na performance relativa das últimas 24 horas, conseguimos ver que há realmente aqui um forte apetite pelo risco a ser então montado. Um, Olhando também para aquilo que foram os indicadores no dia de hoje, também ajudaram muito aqui a houvesse esta evolução positiva, à exceção, se calhar, do que aconteceu durante a madrugada de hoje. Portanto, nós vimos o PMI de serviços na China a sair abaixo do esperado, pressionou um bocadinho os índices na abertura. Aliás, se vocês forem ver a abertura, nós daqui a pouco já vamos ver com mais atenção, mas se repararem na abertura do DAX, o DAX abriu com uma fortíssima queda, logo com uma vela brutal de queda que levou. Depois acabou por ser obviamente invertida, mas foi algo que acabou por pressionar bastante o mercado este indicador. Depois tivemos PMI de serviços na Grã-Bretanha, aqui a pressionar bastante a Libra, que depois acabou por ter a evolução contrária, portanto acabou por desvalorizar bastante. Aqui, na realidade, a Libra acabou por valorizar não pela força da Libra, mas mais pela desvalorização do dólar. Portanto acabou por seguir o caminho contrário. Depois tivemos então o início da sessão americana, antes disso aqui os unemployment claims que saíram muito acima do esperado, portanto ser pior para a economia, daí o dólar a perder força. E depois tivemos a ISM Manufacturing PMI, que apesar de ter saído ligeiramente acima do esperado, saiu abaixo do valor anterior e portanto este acabou por não causar aqui grandes danos ao mercado, apenas os factory orders a saírem realmente abaixo do esperado e portanto a pressionar ainda mais a moeda. Mas acabou por ser um dia, e aliás, como já tem sido habitual desde terça-feira, um dia que, apesar de termos poucos, mas bons indicadores, é o caso, por exemplo, durante a manhã com as libras, tem saído sempre PMIs todos os dias às 9h30 da manhã, acaba por ser uma manhã, uma semana com muito pouca volatilidade, à exceção do início da semana com os índices a subir, mas em termos de mercado cambial acabou por ser uma semana esquisita porque foi uma semana de correções, portanto foi uma semana em que a volatilidade que foi criada foi uma volatilidade, ou seja, foi uma tendência contrária àquilo que tem sido
a evolução normal do mercado nestas últimas semanas. E, portanto, estamos a assistir aqui a alguma evolução contrária àquilo que tem acontecido desde o início de janeiro, e isso tem feito com que cause algumas dificuldades na negociação, porque negociar correções é completamente diferente de negociar continuações de tendência. É mais difícil, nunca sabemos quando entramos. E presumo que muitos de nós provavelmente estejamos a olhar para o DAX e olhar para o DAX numa expectativa de estar constantemente a shortar, porque achamos sempre que as subidas são meramente correções. Mas pronto, olhando aqui para o dia da manhã, vai ser um dia muito importante. É o indicador mais importante da semana que irá sair amanhã, portanto, à 1h30. São os Non-Farm Payrolls. Já agora, não se esqueçam que amanhã vamos ter um seminário especial para clientes, da 1 às 4 da tarde. Vamos acompanhar a publicação então dos Non-Farm Employment Change, neste caso, dos Non-Farm Employment Change, portanto, os payrolls, onde vamos ter atenção essencialmente a 3 grandes indicadores. Claro está que nós, nesse seminário de amanhã, não se esqueçam que, já agora, fazer aqui um parênteses, nós normalmente temos o seminário da 1 à 1h45 e o das 2h15 às 4. O que vai acontecer é que não vai haver o seminário da 1 e o seminário que supostamente começa às 2h15 começa mais cedo, portanto começa à 1 da tarde e em vez de durar as habituais 2 horas, durará 3 horas. Portanto, é como acontece sempre, mas atenção que vão ter de se ligar ao link do seminário de scalping da tarde, vão recebê-lo por volta do meio-dia, portanto, à 1 da hora é só uma questão de seguirem então esse link. Mas, olhando então aqui para os Non-Farm Payrolls, amanhã vamos ter 3 indicadores essenciais para a análise. Vão ser eles os Average Early Earnings, na minha opinião os mais importantes, que mede a evolução face ao mês anterior dos ganhos médios por hora. Portanto, isto indica se os trabalhadores, no fundo, estão a ganhar em média por hora mais ou menos do que o mês passado, e, portanto, isto acaba por causar alguma implicação direta para com a inflação, porque se há pessoas a ganhar mais, vão consumir mais, vão criar uma maior inflação. E, portanto, quando nós vemos este indicador a sair constantemente acima do esperado, é muito positivo para aquilo que pode ser a expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Depois temos então os Non-Farm Employment Change, que são o número de novos empregos criados no mês anterior. O mês passado foi de 151 mil, este mês espera-se que vá para os 195 mil, portanto ele em média tem andado sempre ali entre os 180 e 250, portanto tem sempre andado nisto e portanto os níveis a que está, mesmo com a queda para 151 mil no mês passado, não era grave, porque em média o ano passado, já desde 2015, que estão a ser criados empregos suficientes para fazer cair a taxa de desemprego, que espera-se que se mantenha nos 4,9%, aqui também sem grandes novidades, porque estamos praticamente em pleno emprego nos Estados Unidos, com 4,9%. Portanto, aqui o que vai ser importante é verificarmos uma coisa. No mês passado, nós vimos os non-farm payrolls a serem abaixo do esperado, o que normalmente, se nós só olharmos para este cabeçalho, para este indicador, é negativo. Achamos sempre, se o valor saiu abaixo do esperado, isto provavelmente vai ser para o dólar desvalorizar. Errado. Porquê? Porque o indicador mais importante nesta altura para olharmos é este, os Average Early Earnings, que na altura esperava-se que fossem subir para 0,2% e saíram para 0,5%. Com isso, o dólar ganhou uma força tremenda, os índices ganharam uma força tremenda e nós vimos realmente aqui uma maior expectativa de aumento da taxa de juros e, portanto, o mercado levou-se a comprar muitos dólares logo num primeiro impacto. Desta vez, pode acontecer o contrário, que é olharmos para os non-farm payrolls, termos realmente um indicador acima do esperado, pensarmos que é muito positivo para o dólar, mas os average early earnings serem piores do que 0,2. Isso seria muito mal para o dólar. E eu acredito que esta desvalorização que nós hoje tivemos do dólar é já uma antecipação para a possibilidade deste cenário ocorrer. Okay? Nós amanhã vamos falar mais pormenorizadamente acerca desta situação. Mas a verdade é que neste momento há mais provavelmente razões para que hajam neste caso, maus dados de emprego amanhã do que provavelmente bons. Embora, reparem, por exemplo, nós tivemos o indicador de quarta de emprego, do ADP,
a sair acima do esperado. Portanto, isto aqui dá-nos logo uma possibilidade de vermos o NFP também a sair acima do esperado. Vimos a média dos Unemployment Claims, que é o indicador de emprego que sai às quintas-feiras. Portanto, a média das últimas 4 semanas, dos últimos 4 dados, caiu 270, caiu 284 para 270. É verdade que este de hoje foi bastante mau, mas a média está a cair ligeiramente. Portanto, isto acabaria por ser positivo. Mas por outro lado, acabamos por ver os PMIs sempre bastante maus, portanto, acabamos por ver certos indicadores industriais maus e, portanto, isto pode acabar por contrabalançar e, portanto, acabarmos por ver realmente aqui e também pela expectativa, porque reparem, uma coisa é o mês passado esperarmos 171 e calhar 151, outra coisa é estarmos a esperar 195 mil. Nesta altura, ele poder sair ligeiramente abaixo do esperado, por exemplo, termos tido no mês passado 0,5% de aumento dos average early earnings, foram realmente muito bons e desta vez é provável que haja aqui uma queda forte. Portanto, é normal que o mercado esteja a antecipar estes dados maus. É bom que o esteja a fazer, porque ao fazer agora, se realmente saírem dados em linha ou melhores que o esperado, vamos provavelmente ver o dólar a ganhar com muita força e, portanto, é bom que o mercado acabe por já estar a descontar estes indicadores para que amanhã possamos ter movimentos mais agressivos e, portanto, uma volatilidade muito maior e, com isso, como é óbvio, aquilo que nós queremos, que é mais oportunidades de trade. Mas, portanto, este vai ser o grande indicador de amanhã. Durante a manhã não vamos ter nenhum indicador a ser publicado, apenas as vendas, o PMI de retalho na Europa às 9h10, um dado sem grande implicação, sem grande importância, e apenas aqui com mais importância a ser daqui a pouco, à meia-noite e meia, dados na Austrália de vendas a retalho. Este sim é um indicador importante. Atenção ao facto do AUD poder vir a valorizar muito mais daqui a pouco, porque se realmente sairmos um indicador acima do esperado, vamos ver o AUD e o USD a ganhar bastante força. Portanto, para quem estiver acordado à meia-noite e meia, quem estiver a negociar, muita atenção a este indicador. Ora bem, olhando então aqui para os gráficos, começando como habitual por olhar para Forex, depois índices e depois matérias-primas, começamos então aqui por olhar para Eurodólar. Portanto, Eurodólar gráfico semanal, como podem ver, depois das grandes quedas que tivemos nestas últimas 2 semanas, estamos nesta semana já a corrigir ligeiramente. Se quisermos olhar aqui para o gráfico diário, vemos perfeitamente que para já pode eventualmente ser apenas uma correção esta subida, e lá está aqui o mercado estar a antecipar aquilo que realmente podem ser os indicadores de amanhã, e portanto já a descontar isso, mas a verdade é que se olharmos para esta queda toda que tivemos não digo em fevereiro, porque em fevereiro começámos o mês de fevereiro aqui com uma fortíssima subida do euro-dólar, mas desde o topo até a esta queda que estamos a ter agora, ele veio corrigir exatamente até ao 23,6% Fibonacci, que é também aqui uma zona de resistência importante. Não há grandes divergências nestes mínimos e, portanto, a maior probabilidade seria, em termos técnicos, podermos dar aqui uma continuidade baixista, portanto, para novos mínimos e, nesse caso, vir mesmo provavelmente tocar outra vez nesta base de suporte que está a ser formada no gráfico semanal. De qualquer das formas, como podem verificar, já estamos assim desde há mais de um ano, estamos já com uma lateralização muito grande. E enquanto realmente não virmos o Banco Central Europeu a atuar e a dizer que provavelmente ainda pode atuar mais com o aumento das medidas de estímulo mais agressivas, e se não vermos, se não assistirmos aos Estados Unidos a terem razões para aumentar a taxa de juros, é muito provável que possamos continuar a ver um euro-dólar a negociar dentro desta lateralização. Mas, portanto, amanhã muita atenção ao facto de esta subida poder ter sido correção e, eventualmente, podermos ver uma continuação do dólar a ganhar, portanto, depois de todas estas quedas que tivemos, e vermos, então, caso os indicadores saiam acima do esperado, uma possibilidade de novos mínimos serem feitos e aí poderíamos muito bem ter aqui a zona dos 1,0745 como target. Mas lá está, tem neste caso de haver dois cenários. O cenário de indicadores positivos,
que nos traria o dólar a valorizar com bastante força. Porquê? Porque há uma expectativa maior de se poder realmente aumentar a taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, o dinheiro aumenta, o valor do dinheiro aumenta e, portanto, o dólar valoriza. Se, pelo contrário, saírem abaixo do esperado, é provável que este desconto, esta desvalorização do dólar que tivemos hoje, possa ser continuada e, portanto, aí provavelmente possamos vir até estes 38,2% de Fibonacci de toda esta queda, que é mais ou menos aqui o valor dos 1,1040, mais ou menos. Em termos de Libra-Dólar, realmente aqui uma correção muito forte, mais uma vez, a ser feita. Portanto, não se esqueçam que estamos a vir de uma fortíssima desvalorização da Libra devido aos receios que estão a ser gerados perante a sua saída da União Europeia. E é um par cambial este que provavelmente vai continuar a sofrer uma, uma volatilidade muito grande. Porque hoje, por exemplo, nós vimos a Libra a ganhar muita força. Eu, aliás, creio mesmo que tenha sido a moeda que mais valorizou. Foi quase, portanto, aqui a subir 0,72%. E isto deu-se essencialmente aos comentários que foram surgindo sobre esta questão do referendo que vai existir no dia 23 de junho. E se nós, por um lado, vemos a Libra-Dólar a perder muita força, e reparem que desde a decisão de haver referendo, a Libra-Dólar caiu 470 pontos em apenas uma semana. Se continuarmos a ver os movimentos a surgirem destes comentários que estão constantemente a sair, vamos provavelmente ver uma continuação da volatilidade a realmente aumentar. Porque reparem, se nós caímos com toda esta força por causa dos comentários de que alguns membros do governo de David Cameron estavam a ser dissidentes e queriam mesmo apelar ao voto à saída da União Europeia, nós desta vez vemos 2 dias de grandes subidas devido à questão que agora se coloca, aliás, não é uma questão que se coloca, mas foi os comentários de Schäuble a referir que ele até disse que choraria se a União Europeia se a Inglaterra saísse da Grã-Bretanha. Desculpa, se a Grã-Bretanha saísse da União Europeia. Portanto, ele disse que até se choraria. E portanto isto pode ter sido uma das razões para vermos que realmente é muito difícil que esta questão venha a acontecer, da saída da Inglaterra da União Europeia, e daí a termos visto este alívio e esta correção dos outros mínimos. Mas, na minha opinião, é algo que provavelmente poderemos ver aqui uma continuação de novos mínimos a serem feitos. Para já notem que não há divergência. Há, aliás, uma grande divergência entre estes mínimos. Portanto, o mínimo no preço, o preço faz um mínimo, o RSI não faz esse mínimo. Portanto, há aqui claramente uma divergência. Daí também quero esperar esta possível correção. Mas lá está, é algo que vai depender constantemente aqui dos comentários que possamos vir a ter. Se nós nestes últimos 2 dias subimos com bastante força na Libra devido aos comentários positivos, porque Schäuble dizer uma coisa destas, claro que anima, porque coloca aqui alguns enfim, cria um ênfase bastante grande àquilo que podem ser as consequências de uma saída da Grã-Bretanha da União Europeia e por isso acabámos por ver o mercado se calhar a expectar esta não saída. Mas vai constar constantemente assim. Vamos ver a Libra a continuar a mover-se muito face àquilo que vão ser as sondagens que todas as semanas saem e portanto se hoje acabamos por subir quase 2 figuras, se calhar amanhã já vamos estar a cair e portanto é preciso perceber que estar neste ativo no médio prazo se calhar não é uma boa ideia. Devemos é olhar para ele como uma excelente oportunidade de realizar trades do curto prazo, porque acabamos por ver sempre movimentos muito impulsivos. E aliás, isto hoje foi um dia fantástico para negociar Libra-Dólar, porque reparem, nós já tivemos a quebra desta zona. Aliás, tivemos a quebra desta primeira zona de resistência. Portanto, ela quebrou, retestou e disparou constantemente em alta. E, portanto, todas as resistências que quebrava acabava sempre por ter movimentos impulsivos. E, portanto, no muito curto prazo, e se olharmos aqui, por exemplo, para os gráficos a 5 minutos, teve fantástico para comprar. Portanto, nós aqui tecnicamente conseguimos ver claramente que havia
excelentes oportunidades para entrarmos. Portanto, notem que... Aqui, vamos unir este mínimo. Portanto, ele aqui, depois desta subida, veio exatamente corrigir até o 38.2, fez o novo máximo, faz agora uma divergência, pode eventualmente estar agora à espera de corrigir de todo este movimento de subida, mas, portanto, tecnicamente, é preciso que isto aconteça, é que haja grandes movimentos, seja para quedas, seja para subidas, é preciso que estes movimentos existam e nos proporcionem aqui algumas oportunidades interessantes. Ora, olhando para dólar-iene, aqui acaba por ser um ativo que hoje e esta semana está constantemente parado. Isto deve-se ao facto de, por um lado, estarmos a ver o dólar a perder força e, por outro lado, a ver os índices a subirem que levam a que o iene perca força e, portanto, são duas moedas fracas uma contra a outra. Claro que depois acabamos por ver a cotação a manter-se parada. E, portanto, ele aqui a lateralizar bastante. Nós já tínhamos falado há algumas semanas atrás da possibilidade de, ao haver este breakout em baixa, de cairmos com mais força, porque aí estaríamos a preencher aqui este objetivo do Heads and Shoulders que foi quebrado. E, portanto, acaba por haver ainda realmente aqui algum potencial para voltarmos a fazer novos mínimos. Porque reparem, um movimento aqui extremamente impulsivo de queda. Correção que para já está abaixo dos 38.2 e, portanto, tecnicamente haveria realmente aqui um potencial para fazer novos mínimos. Curiosamente, hoje era um dia em que provavelmente poderíamos ver esses mínimos, porque o dólar desvalorizou, mas contrabalançou essa possível desvalorização com também a desvalorização do iene, que não permitiu o dólar-iene fazer então novos mínimos. Olhando para as commodity currencies, vemos então o NZD dólar a lateralizar bastante, portanto a negociar constantemente aqui num range. Hoje foi outra vez parar este range, portanto as commodity currencies a subirem com realmente bastante força. AUD a disparar completamente, aqui reparem o AUD a vir até esta zona de resistência, por duas razões. Em primeiro lugar, pelo facto de vermos o dólar a desvalorizar. Portanto, há o DUSD para cima, devido ao facto do dólar estar a perder força. E por outro lado, porque o ouro disparou completamente em alta. E, portanto, quando o ouro dispara, o AUD também ganha força. É um dos maiores exportadores desta matéria-prima. Portanto, é normal que ganhe sempre esta força. E, portanto, repare aqui, gráfico semanal do dólar, do AUD-USD, estamos numa resistência tremenda que, no médio prazo, portanto, para quem negocia no médio prazo, pode ser aqui uma excelente oportunidade para um posicionamento baixista, mas, caso obviamente ele quebre em alta, pode disparar ainda com mais força para cima. E, portanto, estamos num ponto fantástico onde vamos ter aqui duas oportunidades. Das duas, uma, ou realmente quebramos aqui em baixa com bastante força e damos aqui uma continuidade para um novo mínimo, ou então quebramos em alta e podemos ver, se calhar, aqui uma vinda até esta outra zona de resistência. Portanto, aqui falamos de uma possível subida do AUD-USD, caso haja este breakout, de cerca de 280 pontos, 280 pips. Portanto, aqui nesta ativa acabarão por haver sempre oportunidades, ou realmente caímos com mais força e reagimos em baixa, como já o fizemos há umas semanas atrás, quando tivemos aqui este breakout, este suporte ascendente e fizemos aqui um novo mínimo. Portanto, das duas uma, ou reagimos aqui em baixa com bastante força, ou quebramos em alta e poderemos vir então parar à próxima grande zona de resistência. Em relação então aqui aos índices, olhando agora para índices e olhando para aquilo que foi a negociação de hoje do DAX, nós acabamos por ver um DAX que hoje esteve realmente muito difícil de se negociar. Já está assim desde dia 1 de março, portanto, para já agora ter. Aliás, desde dia 1 não, desde dia 2, desde ontem. Reparem como é que nós estamos desde ontem. Portanto, abrimos a sessão aqui com este gap em alta. Reparem, acabamos por não ter nenhuma tendência aqui a ser formada. Estamos constantemente a negociar neste range. E, portanto, quando assim é realmente aqui muito difícil negociarmos porque não temos uma tendência definida. Reparem que o mercado está a lateralizar depois das grandes subidas que teve, já desde o início desta semana. Lá está, por causa da tal questão que eu vos falei do G20. E reparem quando é que surgiram realmente aqui as subidas mais agressivas. Foram aqui no acordar de dia 1, portanto, quando acabou a cimeira do G20 na segunda-feira. Acabámos por ver então o mercado a reagir com imensa força e a subirmos 430 pontos no DAX. Estamos a falar de uma subida de cerca de 5%,
que existiu neste índice alemão e que o resto acabou por acontecer também em praticamente todos os outros índices europeus. Agora, estamos a lateralizar com bastante força. Provavelmente vamos fazer aqui um novo máximo relativo, na minha opinião, porque reparem, depois destas grandes subidas, estamos a corrigir, estamos a tentar também, e aliás, a sessão de hoje terminou com praticamente aqui uma quebra em alta, se não foi uma quebra, foi aqui muito próximo desta resistência, e portanto eu acredito que estejamos neste momento a consolidar, portanto estes 2 dias foram de consolidação no DAX, e portanto a probabilidade de fazermos aqui um novo máximo relativo, ou seja, de fazermos aqui um breakout em alta, de quebrarmos este triângulo em alta, e fazemos aqui um novo máximo, é bastante provável. Vamos ver amanhã de manhã como é que o mercado poderá abrir. Não há indicadores. O mercado vai estar, provavelmente, a antecipar a questão dos non-farm payrolls, dos dados de emprego nos Estados Unidos, e portanto, vai ser muito alvo da análise técnica. Não vai reagir aos indicadores porque eles não vão existir, portanto vai reagir exatamente à procura e oferta com base nos volumes gerados com decisões por base na análise técnica. E portanto vamos acabar por ver muito provavelmente aqui um breakout do DAX a existir e um novo máximo a ser feito. E depois do resto, isto acaba por surgir em praticamente todos os índices europeus, nomeadamente aqui o FTSE 40 e o Eurostoxx, todos eles acabam por estar a formar padrões semelhantes. Olhamos aqui para o FTSE 40, estamos também a lateralizar. Neste caso, aqui já fechámos a sessão a quebrar mesmo este triângulo, notem, e portanto desde então foram velas constantes de meia hora sempre a subir, e portanto realmente a probabilidade de fazermos aqui um novo máximo no FTSE 40 também é realmente bastante possível. Em relação ao PSI 20, estamos agora numa zona muito importante. Estamos aqui na resistência, nos valores dos mínimos de agosto de 2015. É uma boa recuperação que já estamos a ter desde os mínimos deste ano. Veremos então se conseguimos recuperar acima destes valores. Notem que, apesar de tudo, os máximos do ano estão aqui, portanto, agora só para nos situarmos, estão aqui e apesar destas subidas que estão a existir e este camuflado otimismo que existe no mercado português, como eu vejo muita gente realmente muito confiante, muito otimista, porque o mercado português subiu nestes últimos 3, 4 dias, a verdade é que nós não recuperamos sequer 50% daquilo que já perdemos. E não se esqueçam que quando uma coisa cai tudo isto, tem que, no fundo, subir o dobro em termos percentuais. Ou seja, quando uma coisa cai 50%, tem de subir 100% para voltar ao valor inicial. E, portanto, nós, neste caso, não subimos nem metade daquilo que já perdemos. E será muito importante realmente para o índice português ter de quebrar esta resistência. Caso contrário, o PSI 20 pode manter aqui uma continuação das suas quedas, encontrando vendedores constantemente abaixo desta zona de resistência. Portanto, muita atenção aqui ao PSI 20. Obviamente será um ativo muito interessante para comprar, mas apenas caso quebrem alta esta zona de resistência. Em relação aos índices americanos, estes sim dispararam de uma forma tremenda. Foi realmente aqui uma subida brutal desde que tivemos o breakout desta resistência. Eu, semana passada, tínhamos precisamente falado sobre isto, que apesar do fecho da semana estar a ser aqui mais ou menos em linha com a resistência, portanto ele teve 2 semanas aqui fantásticas, recuperámos desde os mínimos, e foi por volta desde 11 de fevereiro, mais ou menos, que recuperámos destes mínimos. Viemos até esta grande zona de resistência e esta semana estamos já então a quebrar esta zona de resistência. E portanto, acima deste nível, temos agora o nível dos 2.000 pontos, que é um nível realmente muito importante, mas quebrando este nível, poderemos também ter aqui então uma continuação altista muito mais agressiva. Para isso, serão necessários dois eventos importantes serem aqui ultrapassados. É a questão dos dados de emprego amanhã e é também as reuniões dos bancos centrais que vamos ter nas próximas semanas, que vão ser realmente muito importantes. Vão ser todos os bancos centrais a reunirem na próxima semana, em dias diferentes, e tenho a certeza que muitas novidades hão de surgir, e se realmente se virmos a Fed a dizer que afinal muito provavelmente a taxa de juros
não vai ser já aumentada, vamos ter de aguardar aqui mais algum tempo, é provável que os índices ganhem ainda mais força. Ora bem, em termos de índice russo, estamos aqui numa grande resistência descendente no gráfico semanal. Índice russo que também disparou esta semana, não só devido à subida que os índices tiveram, na sua generalidade, mas também à ligeira subida que o preço do crudo teve, porque o crudo acabou por recuperar. E aqui, por acaso, há uma coisa que é curiosa. Eu ia-vos falar sobre isto daqui a pouco, quando olhássemos para o crudo. Mas, como sabem, portanto, os índices caíram com bastante força no início do ano, aliás. Nós olhamos aqui para o DAX, vemos que desde janeiro que caímos já bastante por causa da questão da China, levou a que a procura por parte das matérias-primas energéticas caísse bastante, aumentando os estoques, portanto, com o crudo a cair bastante, e curiosamente, quando os índices caíram por o crudo cair, desta feita os índices estão a subir, mas não é pelo crudo, porque o crudo, na realidade, não está a subir assim com tanta força. Aliás, se nós olharmos aqui para o crudo, eu não queria já falar sobre isto, mas se olharmos aqui para o crudo, nós vemos que ele está aqui numa grande zona de resistência neste momento e, portanto, ainda nem sequer quebrou esta zona de resistência, que nós também já vos temos vindo aqui a falar, desta zona de posicionamento de vendedores. Já reagiu em baixa aqui numa vez, nesta resistência, fez um novo mínimo e, entretanto, acabou por reagir com bastante força, mas não está a conseguir quebrar em alta. E, portanto, mesmo com a subida que os índices neste momento estão a ter, não está o crudo neste momento a acompanhar. Portanto, isso significa que o apetite pelo risco existe, mas não está a surgir no crudo. Ou seja, por muito que os índices estejam a subir devido a drivers positivos, é o caso da possibilidade da taxa de juros não aumentar, é a possibilidade de mais medidas de estímulo surgirem na Europa, para já não há aqui grandes certezas sobre se a resolução em relação à redução dos estoques do crudo nos vai fazer subir com mais força. Perguntam aqui, será uma boa altura para entrar curto no crudo? Eu creio que sim, aliás, foi uma das nossas sugestões nas análises diárias desta semana. É uma entrada curta no crudo nesta zona. Tecnicamente faz todo o sentido fazê-lo, portanto faz todo o sentido estarmos aqui posicionados já a favor de uma continuação baixista. Agora, claro que sempre com stop loss, porque quebrando aqui em alta esta zona, poderemos muito bem vir até à próxima grande zona de resistência, que são os 38 dólares. Mas voltando aqui atrás aos índices, eu estava-vos há pouco a falar aqui do índice russo e era para perceberem também que, sendo este um índice que reage muitíssimo bem à subida do crudo, o crudo estando parado, este índice apenas subiu devido à subida dos outros índices. Portanto, se realmente tivéssemos tido aqui uma subida mais agressiva do crudo e do Brent, poderíamos ter visto realmente aqui uma quebra em alta que não aconteceu. Portanto, aquilo que eu creio que poderá ser interessante é estarmos curtos no índice russo nestes níveis, mas atentos à possibilidade de quebra em alta do crudo, porque quebrando aquele nível que eu vos falei, o índice russo vai também disparar. E aí o que poderiam fazer era, por exemplo, caso isso acontecesse, fechar obviamente a posição no índice russo, assumindo as perdas, mas deixarem-se continuar longos no crudo. Olhando aqui para outros índices, o índice brasileiro também acabou por disparar com imensa força nesta semana. Quebrou aqui uma grande zona de resistência, portanto ele tinha aqui um nível onde poderia muito bem reagir em baixa. Não aconteceu, portanto vimos aqui uma recuperação brutal das ações brasileiras. Acredito que eventualmente poderemos, nesta altura, subir mais, porque realmente quebrando esta zona de resistência, acabamos por formar aqui uma maior apetência para vermos compradores a surgirem no mercado. Portanto, o índice brasileiro poderá ser aqui um índice interessante para o acompanharmos, assim que surgir então aqui uma correção destas últimas subidas. Outro índice também muito interessante para acompanharmos é o índice indiano. Índice indiano que quebrou em alta também aqui os 38,2% de Fibonacci, portanto recuperou aqui com imensa força. Se nós olharmos aqui para o gráfico diário, vemos que ele acaba por ter aqui alguns declives
de queda. Agora vou desenhá-los. E, portanto, o primeiro declive que tivemos já foi quebrado em alta, de uma forma muito impulsiva. Além de ele ter feito aqui um duplo fundo dos 50%. Eu acredito que acima destes 78.2 possa ser muito interessante alongar, pelo menos até à vinda ao segundo ou ao terceiro declive descendente. E portanto aí estamos a falar já de uma subida bastante agressiva. Poderá vir em consonância com todas as outras subidas dos índices, vai sempre depender, obviamente, do que acontece em geral nos índices mundiais, mas pode ser aqui, olhando para os índices todos mundiais, pode ser um dos índices mais interessantes para comprar, porque nota-se aqui perfeitamente que o apetite pelo risco está-se a fazer mais sentir neste índice. Neste e também no Nikkei, porque com o Yen fraco, vemos também o Nikkei a recuperar com bastante força. Portanto, notem esta recuperação que já está a vir outra vez acima dos 38,2% de Fibonacci, de toda a sua subida desde 2012. E, portanto, acima destes níveis, eu acredito que iremos muito provavelmente continuar aqui as nossas subidas. Notem que também já estamos aqui a quebrar em alta esta resistência descendente no gráfico diário e, portanto, acima deste nível, a probabilidade de continuarmos a subir é realmente mais forte. Isto a juntar, obviamente, à expectativa de aumento das medidas de estímulo no Japão já na próxima semana. Portanto, muita atenção, então, a Nikkei, índice indiano. Ora bem, olhando então aqui para as matérias-primas. Começando aqui por olhar para o ouro. Então há pouco tínhamos falado do ouro. O ouro finalmente conseguiu quebrar em alta este triângulo que estava a formar. Portanto, obviamente, aqui esta subida a acontecer pela desvalorização do dólar, porque se forem a ver com a subida dos índices seria normal o ouro subir, só que os índices não estão a cair, estão pelo contrário a subir, aumentando o apetite pelo risco. E, portanto, o ouro deveria estar a cair, não é o que está a acontecer, está a subir única e exclusivamente pelo facto de vermos então o dólar a desvalorizar e a antecipar aquilo que poderá ser então os dados de emprego nos Estados Unidos de amanhã. E, portanto, aqui a fazer um novo máximo. Há pouco perguntavam-me se valeria a pena alongar ouro. Eu não acredito, porque já fez aqui este máximo relativo, agora com certeza está a criar aqui alguma divergência e para já não acredito que seja interessante comprar. Agora, acredito que se viéssemos provavelmente corrigir até esta zona de resistência, aí sim poderia ser interessante tomarmos aqui um posicionamento altista. Mas lá está, muito provavelmente vamos até cá abaixo, os dados de emprego dos Estados Unidos da América amanhã forem bons e nesse caso, se realmente virmos o ouro a cair devido a esses dados, poderá cair com mais força do que propriamente até estes valores. Ora, olhando então aqui para outra matéria-prima que queria também destacar, que é o gás natural. O gás natural tem sido dos ativos que mais cai. Notem como esta queda tem surgido já há algum tempo. Aliás, isto foi, não sei se receberam hoje ou ontem, mas foi também um dos ativos que foi na nossa análise, acho que foi ontem. A nossa sugestão era precisamente entrarmos a favor das quedas neste ativo. Isto deve-se precisamente ao facto de os modelos de previsão meteorológicos que são usados para perceber realmente se os estoques de gás natural vão ser utilizados ou não, estão a mostrar que as temperaturas no mês de março vão ser acima do esperado nos Estados Unidos. E, portanto, com isso, os estoques que neste momento existem de gás natural podem não ser escoados, havendo assim um aumento dos estoques. Portanto, se os estoques aumentam, se temos mais de uma coisa, essa coisa vale menos. E daí esta correção que está já a existir há algum tempo, já está a existir desde fevereiro no gás natural. Lentamente estamos a continuar a cair e eu acredito que possamos cair muito mais. Portanto, continua a fazer sentido aqui estarmos a favor das quedas no gás natural, desde que estejamos a shortar a favor abaixo desta resistência descendente. Ora bem, perguntou-me aqui também em relação ao cobre. Qual seria a melhor entrada para o cobre? Penso que já ativou um ombro, cabeça e ombro. Exatamente. Portanto, aqui se olharmos para o gráfico diário, vemos precisamente que ele ativou esse padrão e, portanto, com a subida dos índices, o cobre é sempre uma matéria-prima que acaba por conseguir dar continuidade
a uma subida com base no apetite pelo risco. Portanto, os índices a subir, normalmente o cobre também sobe. E com esta ativação do Heads and Shoulders pode ser interessante estar nos longos, provavelmente até meio desta última estrutura consolidativa. E, portanto, muito provavelmente poderemos vir parar até algures entre estes valores, portanto, a meio desta zona, que poderia muito provavelmente ser então aqui a zona dos 5.070, mais ou menos. Portanto, 5.070, 5.000. Mesmo aqui a zona dos 5.000 dólares já seria um valor muito interessante para o cobre. Portanto, realmente, se continuarmos a ver os índices a subirem com toda esta força, cobre muito provavelmente irá também dar continuidade a esta subida. Portava também há pouco no início, aqui em termos de café. Portanto, o café tem continuado a estar muito lateral, não é um ativo que já nem sequer estamos aqui a olhar com grande entusiasmo, porque ele está realmente aqui muito lateral, está triangular, portanto notem como ele não consegue quebrar este suporte ascendente que está aqui a formar também uma resistência descendente, portanto ele está a manter aqui a sua grande lateralização, a sua grande consolidação, e nestes casos é sempre a mais difícil negociar porque não temos uma tendência definida. Portanto, para já, em termos de café, não vos vou sugerir nada, vamos ficar aqui parados. O que está interessante também em termos de matérias-primas é o açúcar. Portanto, eu a semana passada tínhamos falado sobre. Na semana passada tínhamos visto esta grande subida que o açúcar tinha tido, aqui desde que veio testar esta zona de suporte. E tínhamos visto que, e eu até tinha dito que só vos sugeria uma entrada longa no açúcar se tivéssemos realmente a quebra em alta desta resistência descendente. Ora, ela já surgiu e pode muito provavelmente vir parar outra vez a um novo máximo relativo. E, portanto, poderá ser muito interessante estarmos compradores em açúcar até cá acima. Portanto, a entrarem, coloquem o stop loss abaixo dos 23,6% de Fibonacci, que é esta zona aqui, e o take profit aqui nos máximos relativos. Para finalizar, olhar então aqui para o algodão. Este também era um ativo que nós nas últimas semanas vos tínhamos sugerido shortar, portanto, desde que estávamos aqui nesta zona, portanto, ele quebrou este suporte, retestou e a partir daqui foi então sempre em queda, portanto, com um posicionamento muito grande a favor das quedas nesta zona. E, portanto, notem que, apesar do gráfico semanal ser difícil de análise, porque não dá aqui para termos uma grande noção das coisas, mas vemos que já estamos no máximo de há muitos anos, e se esta vela semanal fechar abaixo desta zona de suporte, vamos provavelmente ver o algodão a continuar aqui as quedas mais agressivas. Ora bem, chegamos então aqui ao fim do nosso seminário. Espero que vos tenha sido útil. Não se esqueçam que amanhã temos então um seminário especial, portanto, seminário que será da 1 às 4 da tarde para acompanhar o dado mais importante do mês, que é o dado de emprego nos Estados Unidos da América. Portanto, para quem é cliente, não perca então este seminário. O seminário da 1 não existirá, o das 2 e 4 começará mais cedo, começa à 1 e só termina às 4 da tarde. Desejo-vos então a todos continuação de uma ótima noite. Não se esqueçam que quem for negociar durante a noite, pelo menos esteja a negociar durante a meia-noite e meia, acompanhe os dados de vendas a retalho na Austrália, que vão realmente aqui ser também bastante importantes. Mas desejo então uma ótima noite, bons negócios, e voltamos então amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Call. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem enviar para tiago.cardoso.xtv.pt. Podem também acompanhar a gravação deste seminário e das nossas análises no Facebook, em Tiago Costa Cardoso Trading. Nós por hoje ficamos então por aqui. Muito obrigado pela vossa participação. Continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.